Prestes a começar o Porto-Benfica. A equipa do Porto em casa ganhou 34 vezes, o Benfica ganhou por 11 vezes. A última foi há 8 anos, com os 2 golos de César Brito, que empurraram a equipa então treinada por Eriksen para o título nacional de futebol. No banco do Benfica já está tudo sentado, no do Porto creio que também. No do Porto está, sim senhora, está. António Costa preparado para o início do jogo. Vai sair a equipa do Futebol Clube do Porto, líder do campeonato, 10 vitórias, 4 empates. A única equipa portuguesa que este ano para o campeonato não conheceu qualquer derrota. António Oliveira, hoje certamente a conduzir uma equipa que sabe que a pressão está do lado contrário. Este jogo é sobretudo decisivo para a equipa do Benfica. Se há jogos decisivos ainda à 15ª jornada, essa é a grande questão. A grande realidade é esta: o Benfica terá efetivamente que procurar jogar um futebol de ataque para tentar ganhar aqui. Só com uma vitória conseguirá evidentemente encurtar a distância e manter ainda acesa a chama do título. O Futebol Clube do Porto está a jogar com tranquilidade, está a jogar com os pontos 11 de vantagem e evidentemente não vai descurar então o seu ataque para tentar somar mais uns pontos e deixar o Benfica a uma distância considerável. Quando digo decisivo é porque foi Graham Souness que pôs esse rótulo no jogo. Disse que uma derrota esta noite matava as aspirações da equipa. Eu também não sei até que ponto é que, de facto, esta jogada... Ataca o Porto porque Capucho pode marcar. Estavam 2 homens em fora de jogo. Zahovic e Jardel adiantados, mesmo assim era um falhanço incrível. Talvez esperassem que Capucho rematasse à baliza de Corrodon e a opção do antigo jogador de Guimarães foi a assistência. E não terá sido a melhor opção porque encontrou os 2 atacantes do Porto em fora de jogo. Também estou indeciso. Se ele teria rematado, eu creio que ele tentou mais o remate, embora lhe saísse um pouco torto, e para a zona de ação de 2 homens que estavam fora de jogo. Mas é primeiro lance com algum perigo e deixando antever algumas facilidades, alguma permeabilidade naquela defensiva do Benfica, que gosta de jogar com a defesa em linha. Candorov a lançar João Pinto e o árbitro a marcar falta atacante do capitão do Benfica. Puxou a camisola a Rui Jorge. Falta sobre Rui Jorge, o jogador que hoje substitui Fernando Mendes. Rui Jorge tem 4 presenças no campeonato, tem sido quase sempre utilizado o Fernando Mendes. Algumas vezes Rui Jorge e Kennedy, mas sobretudo Fernando Mendes tem sido o titular do lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto. Luís Carlos tentava combinar com o Nuno Gomes, recupera secretário para o Porto. E é a primeira indicação de Graham Souness a pedir exatamente aos jogadores do Benfica para defenderem junto à grande área do Futebol Clube do Porto. Um passe excelente de Sérgio Conceição a desmarcar Drulovic, faz o centro mau. Ainda assim a bola está em jogo, é para Capucho, o atacante do lado direito do Porto, o médio de ataque, aparece mais talvez como ponta direita na equipa do Porto. Capucho, à semelhança de Drulovic. Agora Zahovic isolado, dificuldades na recepção e a perder mais uma boa ocasião para o Porto. É o problema da defesa em linha, e vamos ver com toda a certeza a repetição. E nisso vamos ver que a defesa do Benfica sai quando o passe é feito, deixando perfeitamente à vontade Zahovic, que teve um mau controle de bola, porque senão poderia ser o primeiro lance de perigo também para a equipa de Michel Perdão. O que deixou desesperado António Oliveira, o treinador do Clube do Porto, disse aquilo que não posso repetir. António Oliveira queria golo e não que Zahovic falhasse, naturalmente. Ele nem teve tempo para fazer o remate porque não conseguiu receber a bola em boas condições. E na defesa do Benfica há esta nota, é que Ronaldo e Gamarra jogaram poucas vezes juntos esta época e agora a funcionar bem a defesa em linha. Scott Minto tem 4 presenças calado, jogou quase sempre no meio campo, portanto é uma defesa com pouco entrosamento, ou pouco ou nenhum mesmo. Poderá esta noite valer-se da experiência de alguns dos jogadores para tentar aplicar aquilo que Graham Souness tenta introduzir no Benfica, que é jogar em linha. É mais isso precisamente, o entrosamento, ou pelo menos a capacidade e a categoria individual dos jogadores, que poderá vir ao de cima, não a questão do conjunto, porque o Benfica não tem, quer a nível de defesa, quer a nível de meio campo também. Joga o Porto, por Zahovic, pode dar na frente, falta, mas manda a seguir e vem António Costa. Outra vez o remate agora de Capucho, quando se esperava que fosse o passe para Zahovic. Foi Jardel que optou pelo remate direto à baliza de Michel Corrodon, estava longe. Houve falta sobre Sérgio Conceição. Falta de Luís Carlos, o árbitro bem deixou seguir o jogo porque a bola ficou sobre
ficou ainda nos pés dos jogadores do Porto. Pontapé de baliza para Michel Prodome. Jorge Costa. A aparecer do lado esquerdo Drulovic. Já fez 10 passes para golo. E agora tentou mais um. Michel Prodome a agarrar à segunda. E o Porto a começar num caudal ofensivo que tem criado problemas para a defesa do Benfica. É aquilo que António Oliveira tinha dito, que não abdica exatamente do ataque, e já se sabe, e assim o está a fazer. O Benfica com algumas dificuldades, de facto, para a ligação, maior capacidade interventiva no Porto, quer na defensiva, quer no meio campo, e com isto quero dizer que maior pressão sobre os jogadores que têm a bola, e depois rápidos mutações de flanco, principalmente, e agora foi para o lado esquerdo, onde Drulovic tentou assistir Mário Jardel, mas acorreu Capucho e não chegou a tempo. Seguiu o jogo com livre a favor do Benfica. É Kandaurov que vai bater o reforço. O jogador ucraniano, já internacional pela Rússia, optou pela seleção russa, da Rússia na altura em que houve a desagregação das antigas repúblicas soviéticas socialistas. Ele, sendo ucraniano, optou pela Rússia. Livre já marcado, mas o árbitro vai mandar repetir. António Costa a entender que ainda não estava tudo preparado para a marcação deste livre. A bola se calhar nem estava parada. A falta foi de Paulinho sobre Nuno Gomes. Graham Souness não gostou da atitude do árbitro, da paragem no jogo, e António Costa imediato mostrou-lhe o apito. Bola levantada para a área do Porto com o corte da defesa portista. Drulovic a lançar Sérgio Conceição do lado direito, muita força, e Prodome a resolver. A intenção era fazer um lançamento mais largo, mais para a zona lateral e não para a zona central do terreno. Saiu um pouco torta, daí que Michel Prodome tivesse agarrado à bola. Muita força neste passe para Amaral, que aparecia do lado direito, o trinco, o médio mais defensivo do Benfica, pelo menos em teoria. E mais uma vez Graham Souness a pedir à defesa do Benfica para subir, e insiste com Luís Carlos para não deixar sequer secretário pensar para onde deve mandar a bola. E a preocupação de António Oliveira nesta altura situa-se do lado direito, as trocas entre Capucho e Sérgio Conceição. Quando um entra pelo meio, o outro entra pela direita. Excelente agora a jogada de Sérgio Conceição. O remate é que não terá sido o melhor. A solução encontrada para concluir aquela jogada foi um remate já frouxo. Ataca o Benfica na resposta por João Pinto a não conseguir tocar a bola para a área onde estava sozinho Nuno Gomes. Sozinho quer dizer, sozinho em termos de atacantes, porque estavam lá os três defesas do Porto. 2 sobre o João Pinto e 1 a marcar o Nuno Gomes. Nestes lançamentos longos, 3 defensores para apenas 2 atacantes, e depois com o estado de terreno, devido à chuva que caiu muitas horas antes do jogo começar, algo escorregadio, a bola a ganhar velocidade e a sair do controle dos jogadores do Benfica. Cristiano Miguel. Era exatamente isso que eu ia referir, é que Graham Souness estava a seguir quase o pensamento do Bernardino Barros e estava exatamente a dar indicações aos defesas do Benfica para não cometerem falta junto à grande área. Vai o Porto por Drulovic, a fugir para o meio, pode fazer um remate, opta por um passe, a desmarcar Capucho, muita força na bola que saiu dos pés de Drulovic. Estava fora de jogo também o atacante do Porto. Era isso, entretanto o fiscal de linha tinha levantado a bandeirola. Cristiano, alguma indicação para a marcação a Jardel a sair do banco do Benfica? Não, para já ainda não, apenas esta que acabei de dar, para não cometerem os jogadores do Benfica, não cometerem falta junto à grande área. É uma dor de cabeça, Bernardino Barros, com certeza. Estava a ver este lançamento de Capucho para Jardel, que tardou em arrancar. Estava na dúvida se estava ou não fora de jogo. É uma dor de cabeça, evidente, é uma dor de cabeça para Graham Souness, conforme já o dissemos, e voltamos a repisar nessa tecla. Hoje fez aqui uma autêntica revolução na equipa do Benfica, não só a nível do meio campo, mas também defensiva. Não há entrosamentos, o Benfica, se normalmente já jogava alto, desligado, pelo menos nestes minutos assim parece, e sem capacidade para suster, pelo menos para já, esta avalanche da equipa do Está fora de jogo Jardel, não estava o Drulovic, creio. Havia 2 jogadores fora de jogo, mas deste lado. Isso seria fora de jogo de ação. O Drulovic, creio que se desmarca de trás e é para ele que vai a bola. Com os protestos do banco do Futebol Clube do Porto. Parece-me que a tua análise é correta. Não vimos ainda a repetição, mas parece-me que é de facto isso. Drulovic está em posição legal, não estão Capucho do lado direito e Jardel no meio do terreno, mas a bola não foi metida para essa zona da ação. Mas houve também desatenção do Jardel e do Capucho, porque eu penso que o Zahovic queria pôr a bola no meio e reparou que teve que tentar rasgar entre 2 defesas e arriscar-se a perder a bola.
quando havia dois jogadores do Porto em fora de jogo. Isto está fora de jogo. Agora está. Tardou, foi muito a levantar a bandeira, o auxiliar de António Costa. Mas isto de jogar com a defesa em linha é um pau de dois bicos, quer dizer, também dá efetivamente para aqueles buracos que para já fomos vendo na equipa do Benfica, não subindo a tempo poderá deixar, e estamos a lembrar do caso de Zalvic, por exemplo, em posição mais que benéfica para poder fazer perigo, mas também tem portanto, o reverso da medalha, que é a rapidez com que saem os avançados do Futebol Clube do Porto para tentar correr aos lances e depois são apanhados no fora de jogo. Atraso de Jorge Costa para Rui Correia, tem de jogar com os pés, com o Nuno Gomes pela frente a atrapalhar-se o guarda-redes do Porto, mesmo assim conseguiu evitar o canto e é lançamento para a equipa do Benfica. Scott Minto, ainda o inglês com a bola, vai fazer o centro, não está ninguém ao segundo poste. Kandourov não conseguiu acertar na bola, a resposta, defende o Rui Correia, vai marcar o Benfica e não consegue marcar, incrível, atirou para fora, uma excelente ocasião de golo para o Benfica. Graham Souness nem quer acreditar, estava encostado ao banco, olhou para para Nel Vigada principalmente, fechou os olhos e voltou outra vez para o banco de suplentes. O primeiro a falhar foi Kandourov, depois dá um remate, creio que de João Pinto, travado por Rui Correia, e depois é Scott Minto, que depois de centrar ainda foi à recarga e atirou para fora quando estava com a baliza ali à frente, e um pouquinho mais de calma poderia ter dado o primeiro golo ao Benfica. Mas não houve de facto calma para o remate de Poborski, depois já o último. Kandourov também falhou o primeiro remate, mas parece-me que desta vez esta equipa do Futebol Clube do Porto e a sua defensiva claudicou, recuou muito no terreno, deixou que Scott Minto pudesse fazer a diferença e depois valeu de facto o falhanço dos dois jogadores do Benfica. E há mais uma indicação de Graham Souness a pedir à defensiva do Benfica para se juntar mais à linha média. Perda de bola do Benfica, vai jogar para Jardel e ainda a sobrar para Drulovic, é perigoso, está na área, vai fazer o centro, optou pelo remate, já estava com o ângulo fechado, tapado por Ronaldo, e foi fácil desta vez para Michel Porradão este ataque do Porto. São os tais automatismos de Cristiano Miguel, é aquilo que vai faltando a esta equipa do Benfica e que poderá ser de facto contraproducente, porque é o grande fosso que está cavado entre a defensiva e o meio-campo. Daí que haja esse reforço por parte de Graham Souness para que a equipa jogue mais ligada, mais junta, para não haver tantos espaços para a equipa adversária conforme está a ver. E o Futebol Clube do Porto normalmente quando ganha a bola no meio-campo é bastante rápido em fazê-la chegar aos homens da frente, onde normalmente tem havido quase dois avançados ou três do Porto para três defensores. Canto para o Porto, creio que é o primeiro do jogo para a equipa das Antas e o primeiro também em termos absolutos no jogo. Drulovic e Jardel com certeza na área à procura da bola para tentar atirar à baliza. Fácil este canto para o Benfica. O corte foi de Luís Carlos. Paulinho. E aí estão as trocas do lado direito do Futebol Clube do Porto. Agora é mesmo Drulovic que surge aqui do lado direito, porque foi ele que marcou o canto, mas as trocas entre Capucho e Sérgio Conceição, quando um entra pelo meio, o outro cai para o lado direito. São dois jogadores que gostam de jogar do lado direito. Um, normalmente, nos últimos jogos tem sido Capucho, joga mais encostado à linha. O outro, a apoiar o lado direito do ataque, mas a apoiar também o ponta de lança, atuando às vezes como segundo ponta de lança nas costas do Jardel. E também a particularidade que tem Sérgio Conceição e não tem Capucho, que é de chegar, ou seja, de deambular da zona lateral do terreno para o centro e tentar então rematar. Rui Correia, Jardel a dominar de forma defeituosa e a perder a bola, e há falta sobre João Pinto. O capitão do Benfica foi ao chão. Já marcou 3 golos nos confrontos com o Porto desde que está no Benfica. Graham Souness pergunta ao quarto árbitro se esqueceram dos cartões. Perdão, João Pinto já marcou 3 golos ao Porto, ao serviço do Boa Vista e do Benfica, assim é que é correto. Livre para o Benfica. Junto à bola, Kandourov. Amaral sai agora, Kandourov tem um remate forte, toca para Amaral, ainda longe da baliza de Rui Correia. João Pinto. Luís Carlos. Ainda Luís Carlos, fácil o corte de Jorge Costa. Jardel, sobrou depois da fifia de Ronaldo.
Capucho a trocar bem com o Sérgio Conceição, mas a perder tempo o Porto e a permitir que a defesa do Benfica recupere o terreno. Paulinho, Secretário, a jogar bem para Sérgio Conceição. Estão dois homens do Porto a desmarcar-se e a bola no braço, ou braço na bola. Muitos protestos no banco do Futebol Clube do Porto pedindo exatamente que bola no braço, na bola, pedindo falta. Se calhar é com o peito, agora vendo bem, Bernardino. Esta imagem ficam, ainda continuam a ficar dúvidas porque esta imagem não é mais esclarecedora, mas dá-me a ideia que junto ali ao ombro. Se toca no braço, em vez de falta, portanto, ajeitou a bola, tentou dominar. E pelo menos a movimentação é precisamente para isso. Agora aqui podemos esclarecer, se o Sérgio Conceição sair da frente. Meio no braço, mas parece-me que é mais peito. Agora sim, esta pelo menos é mais esclarecedora, dá a ideia que é mais peito, até porque depois nesta posição vê-se o braço a ser puxado para trás para não haver contacto. Foi correta a decisão de António Costa. Calado, tenta dar do lado direito, fora de jogo, tirado a Nuno Gomes. Há uma insistência do técnico do Benfica, quer que Luís Carlos pise, e foi essa a indicação que Graham Souness transmitiu a Nel Vingada. Nel Vingada chamou Luís Carlos e disse-lhe mesmo para pisar a linha lateral. Drulovic a tentar jogar para Sérgio Conceição, cortou a defesa do Benfica. Luís Carlos com a bola nos pés, a tentar desmarcar Nuno Gomes, consegue pôr a bola do lado esquerdo, vai sobre Nuno Gomes. Gaspar, ainda Gaspar com o atacante do Benfica, e é canto para o Benfica, o primeiro do jogo para a equipa lisboeta. Já ultrapassado o primeiro quarto de hora da partida, 0-0 no Porto Benfica, depois do Porto ter entrado melhor, agora algum equilíbrio. Canto já marcado, fácil para Rui Correia. O equilíbrio são as marcações, aquilo que neste momento a equipa do Benfica está a fazer e a pedir precisamente Graham Souness, ou seja, menos fosso ou menos distância entre o quarteto defensivo e os 4 homens de meio campo, precisamente para que joguem mais junta, mais ligada e haja mais dificuldades para o Futebol Clube do Porto poder fazer aquilo que fez nos primeiros 15 minutos, que era manobrar a seu bel prazer no meio campo e fazer lançamentos para os homens mais avançados, e isso estava a acontecer. Desta vez já não é tanto, daí o maior equilíbrio, e depois também o tal pedido que o Cristiano Miguel focou de Graham Souness a Luís Carlos para tentar tapar o flanco direito. Já não basta Capucho e Sérgio Conceição, se Luís Carlos de facto não marca sobre a linha, Secretário poderá ser mais um homem a fugir por esse flanco. Bom o corte de Gaspar depois de uma má reposição de bola em jogo por parte de Rui Correia, com o Gaspar a não ajudar inicialmente, permitindo que a bola sobrasse para Nuno Gomes, mas depois redimiu-se o central do Porto e evitou um ataque perigoso do Benfica. Secretário tem Luís Carlos pela frente, ainda Secretário com a bola, obrigado a atrasar para Paulinho. Joga com Sérgio Conceição. Drulovic, aliás era Secretário, perdão. Recupera o Benfica, Amaral. Sérgio Conceição. O árbitro vai apitar, assinalando falta contra o Porto. Um lance entre Amaral e Paulinho, também com Sérgio Conceição primeiro. Uma discussão de bola. Luís Carlos, Scott Minto. Outra vez fácil o corte para Jorge Costa, o capitão do Porto. E agora António Oliveira pede calma, Secretário. O próprio lateral direito do Futebol Clube do Porto ficou zangado com ele próprio, com este passe para fora. Gamarra tenta dar na esquerda. O toque do jogador do Porto, São João Pinto a pedir falta. Lançamento de Capucho para Jardel, permite o corte de Poborski, de Calado. Agora sim Poborski na assistência, excelente, perigoso o Benfica, Candorov vai marcar e atira para fora. Incrível este falhanço, depois da excelente posição em que conseguiu ficar o jogador ucraniano.
Rui Correia teve de sair mesmo da área e depois o Chapéu com a bola a sair mesmo a arrasar o poste. É a mais flagrante ocasião de golo, aquilo que se pode chamar e que se chama mesmo um golo cantado. Já se estava à espera do primeiro golo nas Antas e Kandarov falhou o óbvio, o fácil, tentando fazer e fazendo mesmo o Chapéu, mas o Chapéu de abas muito largas. Numa falha defensiva da equipa do Futebol Clube do Porto, nos desequilíbrios formados pelo meio-campo, precisamente, com um homem a romper e depois a fazer o passe, a rasgar para que Kandarov pudesse aparecer então no espaço vazio. E O entretanto, agora não está fora de jogo outra vez. Mas, levanta a bandeirola ao auxiliar de António Costa. Drulovic fica a protestar e uma onda de protestos enormes junto ao Banco do Porto e em todo o estádio, Luís Val. exatamente, outra vez o Banco do Futebol Clube do Porto, em peso, protestando com o árbitro e com o fiscal de linha. Entretanto, Com ou sem razão, Bernardino? Não, parece-me que o Scott Minto é o último a sair, precisamente vê-se na repetição. O Scott Minto é o último a sair, precisamente do lado contrário, no flanco do lado esquerdo, e pondo em jogo Drulovic, que vinha de trás. Jardel e Capucho, esses sim, estavam fora de jogo, mas fora da zona dessa. Outra vez deste lado, portanto, eram fora de jogo de posição. Luís Bauer. e eu, para completar, dizer há pouco que António Oliveira não perdoa há pouco, logo a seguir, Perdemos. e também Não de, conseguimos ouvir o Luís Bauer. e também de Kaldorov. Oliveira levantou-se de imediato e mandou aquecer Rui Barros e também Arthur. Os protestos de António Oliveira junto do árbitro auxiliar, que não foram nada bem recebidos por Graham Souness, a protestar com o quarto árbitro. Não podia ser assim. São, quanto aos homens que começaram a aquecer no Porto, Bernardino, são as opções de ataque. Rui Barros, bastante utilizado esta época. O Arthur, menos utilizado do que no ano passado. Aquilo que está a falhar nesta equipa de Futebol Clube do Porto, e António Oliveira agora fez isso, precisamente chamou, nesta reposição de bola em jogo, chamou Capucho e Sérgio Conceição, dizendo-lhes que estão a jogar os dois muito em cima um do outro, não há ninguém a jogar mais agressivamente, ou seja, não há ninguém a cair em cima do defesa, criando as tais jogadas de ataque que o Futebol Clube do Porto precisa para os dois flancos, daí que tenha obrigado mais Sérgio Conceição a jogar ao lado de Jardel e Capucho então a descair sobre o flanco do lado direito. Gamarra. Ainda o paraguaio a subir com a bola. Está a ser observado por Bobby Robson, o responsável pelas contratações da equipa do Barcelona. De regresso ao Estádio das Antas. Ele que também construiu o tri com 2 vitórias em 2 campeonatos, nos 2 primeiros. Remate de Luís Carlos, de longe, com pouca força. Mas que provocou de imediato um pescar de olho de Nel Vingada para Graham Souness. Rui Jorge. Drulovic para Jardel. Estava parado Jardel autenticamente a ver se a bola vinha ou não. E teve ali uma hesitação. O auxiliar de António Costa mais uma vez a assinalar fora de jogo. Mas agora bem. E é impressionante a confiança que os jogadores têm na defesa em linha, porque mesmo antes do fiscal de linha levantar a bandeirola, eles já estão parados a olhar para o fiscal de linha à espera que ele levante a bandeirola. Ataca o Benfica na área do Porto. Bom trabalho do Luís Carlos, mas também foi bom o corte de Gaspar a evitar que o remate do Luís Carlos pudesse levar perigo para a baliza de Rui Correia. Graham Souness a mandar avançar Gamarra e Ronaldo para a grande área. Gaspar a esticar as pernas e a fazer o corte, com mais uma vez os jogadores do Benfica a entrarem com alguma à vontade pelo lado direito da defesa do Porto. É isso, mesmo bastante à vontade, com a bola a correr, principalmente indo lá 3 homens ao homem que levava a bola para depois alargar para Luís Carlos poder entrar à vontade. Canto já marcado, mas há a bandeirola levantada pelo árbitro auxiliar. A bola não estava colocada no quarto círculo. Portanto, vai ser repetido este pontapé de canto por Kandarov. O jogador que falhou a mais flagrante oportunidade de golo no Estádio das Antas. Um chapéu a Rui Correia. É Luís Carlos que vai bater o canto. O segundo canto do jogo para o Benfica. Salta Gamarra, mas sem perigo para o Porto. O jogador que vai marcar presença na fase final do Campeonato do Mundo, Carlos Gamarra. Um dos grandes reforços do Benfica no início da época. Um jogador que foi caro e que tem sido durante esta época cobiçado, sobretudo por clubes espanhóis, Real Madrid e Barcelona agora.
Falta sobre o Capucho. Fica caído um jogador do Benfica. Scott Minto. Ataca o Porto por Sérgio Conceição a tentar tirar partido da ausência de Scott Minto do lado esquerdo da defesa. Ainda o Porto por Drulovic a perder para Poborski. Carrasco de Portugal no Campeonato da Europa. Bem jogado por Poborski. Continua sentado Scott Minto. Não me pareceu que o lance fosse suficiente para Scott Minto se lesionar com gravidade. Daí a preocupação quer do médico, quer do massagista do Futebol Clube do Porto. Ele queixa-se do joelho da perna direita. Vamos ver o que é que se passa com Scott Minto. O Benfica neste momento está só com 10. E levantaram-se de imediato os jogadores no banco do Benfica. Levantou-se Panduru, também Tahar e também Seixas. É Nel Vingado agora que está também junto de Scott Minto, conjuntamente com o massagista e o médico. Uma lesão na tentativa de correr a Capucho. Na tentativa de correr, e vamos ver, ele vai em luta com Capucho e há depois exatamente o desfazer do lance, o renunciar ao lance por lesão. Devia ter sentido um esticão qualquer ou no joelho, torção, e daí a dificuldade. Sim, porque que já esteve grande parte da época lesionado. não há nenhum toque do jogador do Futebol Clube do Porto. Mas Scott Minto já se levantou e julgo que pronto para reentrar no jogo. Ataca o Benfica por João Pinto, tem pela frente Paulinho Santos, travam um duelo sempre aceso nos jogos entre as duas equipas. O corte agora com o Paulinho a levar a melhor. Capucho a fugir para o centro e já está a aparecer do outro lado o secretário. E António Ainda Oliveira para Capucho. levantou-se de imediato, quase que empurrando o secretário para a frente. Queria mais velocidade o treinador do Porto. Empurrado foi agora também o Capucho. Não dá, Scott Minto vai ser substituído. Problemas para o Benfica. E é Panduru. É também um esquerdino, mas não está habituado a jogar à defesa. Não, Vai ter que fazer mais um remendo na equipa. Vamos ver que tipo de adaptação irá fazer Graham Souness. Não sei se o Luís Carlos exatamente poderá fazer esse flanco do lado esquerdo, é lateral, e jogar Panduru na posição que vinha sendo habitual nos últimos jogos. Scott Minto ainda deu 2 corridas, fala agora com o médico do Benfica, mas não, há mesmo substituição, indicação de Nel Vingado. Benfica para já com 10 homens em campo, vai ser marcado um livre em jeito de canto para o Porto. É Drulovic que bate a bola com o corte para canto. Foi Kendorov que fez o corte. Novo canto para o Porto, o segundo do jogo para Drulovic. Sérgio Conceição a ganhar mais um canto consecutivo, o segundo consecutivo. Drulovic fica lá para marcar outra vez o pontapé de canto. E agora o banco do Futebol Clube do Porto percebeu o que se passava, olhou então para Scott Minto e Panduru e percebeu então que o Benfica tinha mesmo de fazer uma Parece que o substituição. jogador vai... E eu vou explicar porquê. Que Graham Souness veio falar com Scott Minto, explicou-lhe que já sentiu exatamente a mesma coisa, a pedir para Scott Minto tentar entrar em jogo e tentar continuar pelo menos por mais algum bocado. E Panduru está aqui à minha frente a conversar com o Nel Vingada, portanto é o stand-by. E Scott Minto reentrou, mas a cochear um pouco. É um problema realmente, e Graham Souness com certeza a querer ficar com as dúvidas completamente dissipadas e fazer mais uma experiência para ver se Scott Minto pode ou não continuar em jogo. Mas Nel Vingada acabou agora mesmo de dizer que Scott Minto vai ter que sair. Ainda o Benfica por João Pinto a segurar a bola, a lançar agora para fora de jogo, tirado a Nuno Gomes no ataque do Benfica. Um jogador que apareceu para o futebol na cidade do Porto, pelo menos apareceu em grande ao serviço de Boa Vista, e depois de ter despontado nas escolas do Amarante, agora a jogar num grande no Benfica. Ataca o Porto, Drulovic a tirar mal deste cruzamento. Vera deu indicação a Rui Barros e a Jardel e também a Arthur para intensificarem o aquecimento. Bernardino, vamos já com quase 29 minutos e se a exibição do Porto prometeu nos primeiros minutos, foi-se diluindo um pouco também à medida que o Benfica foi tendo mais oportunidades. E não só, e a maneira que o Benfica também se ajustou a esta equipa do Futebol Clube do Porto, foi então com as indicações de Graham Souness jogando mais fechada, quer a nível do meio campo, quer a nível defensiva,
jogando com os setores mais ligados, mais juntos um do outro. A partir daí o Futebol Clube do Porto deixou de ter aquele campo aberto no meio campo, ou saindo depois do meio campo, para ter apenas defesas pela frente e enquadrados com alguns atacantes. Ou seja, o Futebol Clube do Porto deixou de ter esses espaços e agora também a mais-valia que vem sendo muitas das vezes para a equipa do Futebol Clube do Porto, Drulovic do lado esquerdo, com os seus cruzamentos, as denominadas assistências para golo para Jardel, desta vez a saírem muito mal os cruzamentos, inclusivamente nos pontapés de canto. Drulovic já ofereceu 6 golos a Jardel este ano, 6 em 16, já ofereceu 10 dos 32 golos do Porto, é o maior criador de golos do campeonato português, mas hoje não tem estado, esta noite para ele não lhe está para já a correr de feição. Há pouco o Benfica com mais um remate de Kandorov, o jogador ucraniano bem rotulado como um excelente rematador de fora da área, e já teve a oportunidade para o fazer naquele chapéu que falhou perante Rui Correia e agora numa recarga, onde ganhou posição à frente da área de Rui Correia. E no Porto é Rui Barros que vai entrar. Tem sido muitas vezes utilizado, 5 vezes a tempo inteiro, mas quase sempre utilizado. Creio que só uma vez não foi utilizado por António Oliveira. Poderá ser para a saída de Capucho e o regresso então de Sérgio Conceição ao flanco do lado direito para jogar Rui Barros nesta posição que vem sendo de Sérgio Conceição. Meiras conjecturas, mas poderá efetivamente ser isso. Cartão amarelo para Scott Minto, puxou autenticamente Capucho. E é mais um livre em jeito de canto para o Porto. Pode levar um cruzamento, deve levar um cruzamento para a área do Benfica. É Sérgio Conceição ou Drulovic. Os dois estão junto da bola, um deles vai bater o livre. Ainda antes do intervalo, portanto, a substituição na equipa do Porto. É Sérgio Conceição que bate, salta porradome e tira a bola. O guarda-redes do Benfica. Lançamento para o Porto. Rui Jorge. Tem Poborski à frente. A atrasar para Paulinho. Tenta ganhar a bola Zalvic. Sai a jogar a defesa do Benfica por Gamarra. Lança na frente do lado direito para Poborski. Vai na corrida Paulinho. Tentar chegar primeiro. A conseguir. Ainda no atraso para Rui Correia. Tem de jogar com os pés. O guarda-redes do Porto. Scott Minto. Nuno Gomes. Era para Scott Minto outra vez. Aliás, para Luís Carlos. A resposta do Porto com o corte de Gamarra. E fica a pedir falta ao banco do Porto e o árbitro... O árbitro leva os cartões na mão. Vai assinar a mesma falta. Falta sobre Capucho. Já há pouco foi também cartão amarelo por falta sobre Capucho. O outro foi para Scott Minto e este é para Gamarra. E substituição no Porto. A saída de Capucho, como disse o Bernardino, a entrada de Rui Barros. Vamos ter o Sérgio Conceição encostado ao lado direito, possivelmente. É isso. Havia dificuldades, de facto, no entendimento entre Capucho e Sérgio Conceição. António Oliveira tinha chamado a atenção e tinha pedido para Capucho jogar sobre o flanco e Sérgio Conceição ir mais ao meio. Não estava a sair esse entendimento, daí que Rui Barros vai jogar numa posição que é sua e também dar mais eficácia a nível de marcação ao meio campo e depois Sérgio Conceição então a jogar mais como Porto. Mas já não vamos ter nenhuma substituição na equipa do Benfica. O Porto foi o primeiro a fazer alterações ainda antes do intervalo. Bola para o Benfica, lançamento lateral para o defesa direito Calado, dos jogadores mais utilizados este ano pelos treinadores do Benfica. Nuno Gomes com Gaspar. O atraso do jovem central portista. Agora o corte defeituoso de Ronaldo. Drulovic perdeu outra vez para Ronaldo, que resolveu a situação à segunda. Kandorov a perder. Rui Barros entrou há pouco na equipa do Porto. Já passou por Calado. Ainda Rui Barros. Está Jardel no meio, não sei se estava ou não em fora de jogo. Rui Barros mesmo assim não conseguiu passar para lá a bola. Calado.
Poborski. Gaspar atrasa para Rui Correia, tem de jogar com os pés. Às vezes parece um pouco intranquila a defesa do Porto. São muitos os atrasos para o guarda-redes Rui Correia. Devido à pressão atacante do Benfica. Os dois homens, João Pinto e Nuno Gomes, pressionam bastante os defensores quando são lateralizados os passes, ou seja, quando vem dos laterais precisamente para os centrais, há grande pressão para tentar evitar que o Futebol do Porto prossiga com a bola jogável. Depois, aos atrasos para o Rui Correia, e algumas vezes a jogar com os pés não é tão seguro. 11 minutos para o intervalo, nas Antas, 0-0 no clássico da jornada 15 do Campeonato Nacional de Futebol. Drulovic a correr atrás da bola, mas não conseguiu dominá-la dentro do campo. E lançamento para o Benfica. Ronaldo. Pandorou perguntava ao professor Nelo Vingada se podia sentar. Nelo Vingada disse que não, ainda não há certezas absolutas que Scott Minto consiga continuar em campo. Amaral. Poborski. Ainda o Checo com a bola. A querer exibir a técnica que tem este jogador que veio do Manchester United. Já em 2 ou 3 situações tentou a finta sobre os jogadores do Porto. Principalmente em progressão, é um jogador muito agressivo, vai sobre, em velocidade e com bola dominada, sobre o defensor. É o Luís Carlos que vai bater-se livre, com o pé esquerdo. O jogador que o Salgueiros foi descobrir ao Nacional da Madeira. Bate Luís Carlos, sai Rui Correia, larga e depois ainda tem que ser o defesa do Porto secretário, com Nuno Gomes da insistência e Gaspar a cortar. Está mesmo com oscilações a defesa do Porto. Jardel fez o corte, estava a apoiar a defesa, o brasileiro Mário Jardel. Sempre é 1,88 m a tentar fechar a cabeça, a baliza, e depois vem um jogador que tem muita impulsão, Jardel. Se dá jeito a atacar em termos defensivos também pode ser útil. Lançamento para o Benfica, para Ronaldo. O central subiu para tentar o cabeceamento. Agora a aparecer a fazer o lançamento para dentro do campo. Calado, com Drulovic. Ganhou o jogador do Benfica. A perder a bola Kandorov. Recupera, entretanto, Calado. Rui Barros a oferecer luta ao jogador do Benfica. E a Também é isto. falta no meio campo. Exato, quando tínhamos dito e quando tínhamos falado na opção Rui Barros para jogar nas costas de Jardel, também o frisamos que é precisamente isto que procura António Oliveira, ganhar uma mais-valia também a nível de agressividade e de concorrência pela bola, agressividade no meio campo por parte do Rui Barros, que não dá tréguas a ninguém. É um excelente recuperador de bolas também o Rui Barros, sendo um jogador de ataque. Aparece muitas vezes e muitas vezes a tentar opor que as equipas adversárias saiam para o ataque logo ali no meio campo, que às vezes é importante, porque se deixa subir mais uns metros, então o ataque vai se tornando cada vez mais perigoso. É daí a substituição, e o Futebol Clube do Porto tem ganho algo mais com isso. E ainda se fazem reajustes na equipa do Futebol Clube do Porto em função da saída de Capucho, a entrada de Rui Barros e a passagem de Sérgio Conceição em definitivo para o lado direito. Ainda há pouco o Joaquim Teixeira, o adjunto de António Oliveira, dava indicações a Paulinho Santos para agora, em definitivo, preocupar-se só em marcar João Pinto. Falta sobre Rui Jorge. O defesa do Porto passou primeiro por um jogador do Benfica, depois foi travado em falta pelo capitão João Pinto. Há este dado em relação aos golos das equipas. O Benfica marcou 9 golos de bola corrida e 11 na sequência de lances de bola parada. É um dado interessante. E depois o Porto, exatamente ao contrário, com 25 golos de bola corrida e 7 de bola parada. Sérgio Conceição não está nada de acordo com esta decisão do árbitro auxiliar. Mas se algumas vezes houve razão desta, exatamente, é isto. Não, o Sérgio Conceição, por acaso, eu creio que está em linha. Está calado, talvez ou até... está calado a pôr em jogo Sérgio Conceição do lado contrário. Exato, ainda está um bocadinho atrás. Pela configuração do estádio das Antas, às vezes permite ver-se, o relevado tem linhas, da forma como é tratado, umas linhas horizontais que permitem ver a posição, às vezes, no fora de jogo, e foi o que aconteceu agora. Jorge Costa, a finta sobre Nuno Gomes.
O corte depois de Luís Carlos. Sérgio Conceição. Rui Barros. Paulinho. Rui Jorge. Porto a trocar a bola de um lado para o outro, mas sem conseguir progredir no terreno. Amaral no corte. João Pinto conseguiu passar, vai Poborski em velocidade. Pode ser perigoso este ataque do Benfica. Nuno Gomes a perder posição para o remate e depois a falta sobre Gaspar. Uma falta de João Pinto sobre o defesa central do Porto. E a experiência de João Pinto poderia evitar este cartão amarelo. Foi a tentativa de chegar ao lance, não tinha capacidade, não tinha força e conseguiu de facto e fez falta exatamente sobre Gaspar, que foi mais rápido. Nuno Gomes em dificuldade no ataque, depois de um excelente passe de Poborski, perdeu mais uma boa ocasião para o Benfica, aparecer com um homem à frente do Rui Correia. Atitudes menos fleumáticas por parte de Graham Souness. Ele também não é inglês, para ser fleumático é escocês, tem mais o sangue quente e desta vez não concordou nada com esta atitude do Arte em relação ao amarelo a João Pinto. Sérgio Conceição a fazer o centro, salta para o golo, não, tentou marcar o Zaovic de cabeça, é também um excelente cabeceador. Jardel estava mais atrás e Zaovic colocou a bola bem no poste mais longe, mas Perrodome foi lá buscar a bola. Amaral. E agora puseram música. Foi algum ensaio, possivelmente. Exato, já tiraram. Ainda o Porto a jogar na esquerda para Drulovic. A fazer o centro. Fácil para Perrodome. Drulovic não está bem hoje. Um lance de há pouco com Zaovic a saltar a bola, creio que ainda tabela no defesa do Benfica e depois Perrodome mata a jogada. O passe de Paulinho vai sobrar para Sérgio Conceição. Aparece primeiro Zaovic e excelente Gamarra a fazer o corte. Está muito movimentado o jogo nestes últimos 5 minutos. E com agora, as equipas a tentarem chegar mais perto das balizas. E agora é secretário que se queixa, já saiu do relevado, está sentado no chão, recebendo assistência do médico e do massagista do Futebol Clube do Porto. Uma queixa também na perna direita. Foi mais ou menos um lance igual ao de Scott Minto, com extensão. Perrodome a sair em dificuldades, mas o árbitro ou marca falta ou canto, mas deve ter assinalado falta sobre o guarda-redes do Benfica. Ou canto não, o pontapé de baliza. Exato, mas foi na extensão, ele a tentar a correr uma bola passada por Paulinho Santos, esticou demasiado a perna e ainda lhe toca, parece que de facto, perdão, estendeu demasiado a perna, sentiu ali um esticão, daí que esteja também, não digo nas mesmas condições, parece que vai regressar mesmo. Vai. Já está ali junto do quarto árbitro, secretário, para voltar ao jogo, já está 11 contra 11. Embora não fosse tão problemático para António Oliveira, uma vez que tinha Paulinho dentro do campo que lhe permitisse, que era uma opção que lhe permitia, vá lá, em termos táticos, fazer esquecer a ausência de secretário, mas depois também ficava com um problema no meio campo. Era um pouco pior há pouco para o Benfica a possibilidade da saída de Scott Minto. Está caído um jogador do Porto. É muito longe. É o Rui Jorge. É o Rui Jorge. Eu estava a tentar identificar. Um toque de Kandurov. E desta agora vez, é o lateral esquerdo. E desta vez sim, entrou a equipa médica do Futebol Clube do Porto em campo. Problemas com os laterais do Porto, primeiro secretário, agora Rui Jorge. Rui Jorge hesitou em, aliás nem tinha ninguém para quem passar a bola para o flanco do lado esquerdo, única via aberta que tinha, e quando fez o passe, então para despachar, Kandurov meteu o pé e acertou no pé esquerdo de Rui Jorge. 2 minutos para os 45. Falta do jogador ucraniano. Oliveira a falar com Drulovic. Exato, esta paragem foi toda aproveitada por António Oliveira para falar com Drulovic. Ervin Sanchez, um dos homens que ficaram de fora hoje, está a ver o jogo no banco. E Panduru continua a aquecer exatamente aqui junto ao banco do Benfica. Jogo interrompido no Estádio das Antas. Bernardino, como é que tens visto esta primeira parte? Estás a gostar do jogo? Poderia e deveria de ser melhor, evidentemente tem isto a nível técnico. Tem tido uns bons ingredientes, que é as capacidades das equipas e dos ataques
levarem perigo junto à área contrária, mais no primeiro quarto de hora por parte do Futebol Clube do Porto, depois no segundo quarto de hora desta primeira parte por parte do Benfica, e agora uma fase de toada mais morna, onde pouco ou nada tem acontecido, a não ser alguns lances, mas sem grande perigo para as balizas contrárias. O Futebol Clube do Porto procura então António Oliveira com a chamada a Drulovic, e inclusivamente a troca de flancos, ou seja, Drulovic está a atuar agora sobre o flanco do lado direito e Sérgio Conceição passou para o flanco do lado direito, tentar que os tais cruzamentos que Drulovic tem tentado fazer e os lançamentos lhe consigam sair, coisa que ainda não fez até agora. Vai o Porto no ataque por Sérgio Conceição, com Gamarra pela frente, ainda Drulovic. Sérgio Conceição teve de vir para o lado direito para receber a bola de Drulovic, e a falta sobre o secretário. Em suma, se calhar as duas equipas a precisar do intervalo para tentarem, os treinadores depois nos balneários, mudar alguma coisa e trazer mais algo de novo para a segunda parte. Acabou de olhar para o relógio e o árbitro. Olha, aí está o final da primeira parte. Só descontou 16 segundos, o que me parece pouco, porque houve algumas interrupções na primeira parte. Tempo de intervalo no Estádio das Antas, 0-0. Vamos ver daqui a pouco o que é que dá a segunda parte do Porto Benfica. Um filme que conta a história de 7 almas penadas numa busca constante pela fama e sucesso que poderá não passar de uma fantasia. Principalmente a Ana. Há qualquer coisa nela que não bate certo? 2012, com a participação especial de Rui Reininho. Aqueles que se auto-intitulam a maior promessa da música portuguesa. Almas Penadas! Almas Penadas, em espaço Academia RTP. Hoje à noite, na RTP Memória. A literatura percorre o país à boleia da viagem literária. Em cada cidade, 2 escritores debatem livros e ideias. A próxima sessão junta Teolinda Gerção e Walter Ugumai, em Porto Alegre, dia 20 de setembro às 17 horas, com entrada gratuita. Uma iniciativa com o apoio da RTP. Em setembro, a festa do cinema chinês chega a Lisboa. 12 filmes novos, no cinema ideal. 20 clássicos, na Cinemateca Portuguesa. O fado vadio, cantado pela voz de grandes fadistas, apresentado por João Ferreira Rosa e gravado em casas de fado, retiros e adegas. – 1978, com Rodrigo, João Braga e Estela Alves, entre outros, presentes nestas noites de fado. Como sabes, o fado é habitualmente ouvido em salões e em retiros, e a gente está a cantá-los em Alcochete, Fado Vadio, em Fados, amanhã à noite, na RTP Memória. Um novo olhar. Muito bem, e para os que acreditam que ainda pode haver golos esta noite no Estádio das Antas, e há 45 minutos para pensar nisso, fica este dado de consolo, é que tanto o Porto como o Benfica têm marcado mais golos na segunda parte do que na primeira. O Benfica marcou 13 em 20, o Porto 17 em 32. Já se joga com o centro a ser tirado do lado direito por Sérgio Conceição. Radome. Bola direta para Rui Correia. Calado. Rui Jorge recebe os aplausos do banco do Porto, moralizando o jogador azul e branco, depois do mau passe para fora. Lançamento para o Porto, para Rui Jorge.
E há uma novidade nos homens que aquecem do Futebol Clube do Porto, para além de Arthur, que já tinha acontecido na parte, está também a aquecer Mielkarski. Opção de ataque, há pouco esqueci-me de referir o Mielkarski quando disse que o Rui Barros e o Arthur eram as duas opções de ataque do António Oliveira. Faltava também o Mielkarski, além do Aloísio, são os jogadores que estão sentados no banco de suplentes, e Mielkarski nos últimos jogos foi decisivo, garantindo 2 vitórias ao Porto, já perto do fim, contra o Guimarães e contra o Boa Vista, 2 vitórias contra adversários difíceis. Jorge Costa. Rui Correia a tirar para fora. E o árbitro vai mostrar um cartão. Foi pela entrada ao Nuno Gomes. Exatamente. Cartão amarelo, creio que é o primeiro para os jogadores do Porto e é para o Gaspar, o primeiro também no campeonato. Aí está. Como vimos na repetição e bem mostrado, tínhamos visto lá já na altura, e muito bem António Costa esperando que o jogo ficasse interrompido para mostrar o cartão amarelo a Gaspar na entrada tipo tesoura a Nuno Gomes. Amarelo, sobra para Poborski, está do lado direito, Poborski faz o centro e ninguém do Benfica à frente da baliza de Rui Correia, foi secretário que fez o corte. Um ataque perigoso com o cheque de Poborski a conduzir a bola pelo lado direito e não apareceu nenhum jogador do Benfica para fazer a emenda. Canto para a equipa da Luz, para o próprio Poborski marcar. Rui Correia, guarda-redes do Porto, já sofreu muitos golos nos últimos jogos. A equipa tem adotado uma postura mais ofensiva e por isso tem sofrido mais golos, talvez por isso. 22 golos em 16 jogos oficiais, nos últimos 16 jogos oficiais, e nos últimos 10 o Porto só uma vez não sofreu golos, contra o Guimarães. Sérgio Conceição do lado direito no ataque, o corte de Scott Minto. Insiste o Porto, por secretário, tira a bola, Gamarra, Luís Carlos, era para Nuno Gomes, ainda um toquezinho na bola que conduz a bola até para o Poborski, vai outra vez o Checo, antecipa-se agora Gaspar e faz o corte. Gaspar tem entrado bem na equipa do Porto. António Oliveira mantém a confiança neste jogador de 22 anos, deixando de fora Aloísio, bastante mais experiente, o jogador mais antigo do plantel do Porto, o brasileiro Aloísio. Ficou no banco nos últimos jogos. Amaral. Ainda Amaral. A demorar a soltar a bola e a perder para Rui Jorge. A resposta do Porto por Drulovic. Está sozinho na frente o Jardel. E agora Drulovic a entregar mal a Ronaldo. Kandorov. Desmarca João Pinto. Não estava fora de jogo. E o árbitro assinalou, mas manda jogar. Fora de jogo, tirado a João Pinto e aconteceu um pouco aquilo que aconteceu na primeira parte, ou seja, o João Pinto não estava em fora de jogo, estaria outro jogador do Benfica, mas seria fora de jogo. Era se não estou enganado, vinha a sair dessa posição, não estava Nuno Gomes, mais um erro, aliás, que vem sendo normal neste escaldinho. Ou o árbitro auxiliar. E ouviu-se nitidamente António Oliveira a chamar Arthur rápido. Exato, pedindo-lhe que intensificasse o aquecimento, porque Arthur daqui a pouco irá entrar. A velocidade do brasileiro pode ser a arma do Porto para agora. Principalmente, julgo eu, para o flanco do lado esquerdo, onde Drulovic não tem estado bem, ainda neste último passo, a tentar meter a bola em Jardel, meteu a bola no defensor contrário. Daí que não esteja muito agradado, de facto, António Oliveira, e se calhar largar a velocidade de Arthur no flanco do lado esquerdo. Um dos piores jogos dos últimos tempos de Drulovic, que vinha subindo de forma depois de um início de época algo irregular. Rui Jorge vai marcar este livre. Isalvic esteve fora do campo, recebendo assistência. Mesmo em frente ao banco do Benfica. E é onde está agora ainda a assistir ao jogo. Mas já reentrou. Ataca o Benfica por Nuno Gomes. A perder Paulinho. E o árbitro diz que foi empurrado. Defesa do Porto. Graham Souness vai olhando para os suplentes. Panderu
Talmant, não, é só Talmant. mesmo o Talmant que vai aquecer. A indicação do treinador do Benfica e vários jogadores do Porto agora adiantados. Eram 4. Está sim, senhor. Zahovic, principalmente. Drulovic não que vem de trás, mas Zahovic já recebe a bola em posição de fora de jogo. Livre para o Benfica, para Gamarra marcar. Mas é um fora de jogo mesmo assim cirúrgico, digamos, porque os Zahovic também vem de trás. Gaspar, Zahovic para Rui Barros. Pode lançar a bola do lado direito, Rui Barros ainda a segurar a bola à espera da desmarcação de Secretário. Vai lá Gamarra, sobre ele faz o centro Secretário. Jardel em remate espetacular, muito longe da baliza, mas ainda assim um bom momento do jogo. Saiu com pouca força e também com fraca direção este remate de Jardel, mas foi um pormenor. Estava mesmo perto da linha limite da área e fez um remate de costas para a baliza em jeito de bicicleta, mas não conseguiu levar grande perigo à baliza de Michel Perrodão. Pronto para entrar o Arthur. Esta foi da primeira jogada que o Futebol Clube do Porto conseguiu construir devidamente para jogar contra uma defesa em linha. Ou seja, Rui Barros esperou que se fosse subindo a defensiva e com Sérgio Conceição em fora de jogo não lhe deu a bola, preferindo dar depois para a corrida de Secretário, que vinha a fugir pelo flanco do lado direito. Ataca o Benfica com o Amaral a soltar para Poborski, pode ser perigoso, aliás, em Nuno Gomes, o corte, outra vez excelente de Gaspar. Vem-se afirmando este defesa central no eixo da defesa do Porto. Zahovic, Jorge Costa, E Paulinho. se eu percebi bem nas indicações que Reinaldo Teles deu ao quarto árbitro, vai sair o Rui Jorge para entrar o Arthur. Sai um defesa, entra um jogador de ataque. Ora aí Arthur. está, sai o número 3, Rui Jorge. António Oliveira a apostar forte no ataque. Vamos ver se é o Paulinho que vai para o lado esquerdo. Zahovic e até o Rui Barros poderão ficar com missão mais defensiva se o Paulinho for para o lado esquerdo. É Paulinho Santos que vem de facto para o lado esquerdo. O Futebol Clube do Porto não poderia desguarnecer essa zona face à rapidez de Poborski. E já lá está, Paulinho Santos no lado esquerdo da defesa do Porto. Jorge Costa para Jardel. Ainda Jardel a combinar com Sérgio Conceição. Drulovic para Paulinho. Agora o defesa esquerdo do Porto. Mal agora neste passe. O Doriva, se for o jogador que se diz, pode dar muito jeito à equipa do Porto, Bernardino Barros. Principalmente por um meio campo, ou seja, um homem que recupere bola e que saia depois com ela dominada e que faça entrega aos seus companheiros. Ataca o Porto com Ronaldo Gamarra no atraso para Michel Perrodão. E era 2 contra 1. Rui Barros e Jardel contra Gamarra. Agora é calado com a bola. Com Paulinho por trás. Lançamento para o Porto. Arthur já jogou 11 ou 12 vezes até hoje no campeonato, só falhou 2 jogos, mas tem jogado poucos minutos em relação àquilo que fez no ano passado. Drulovic. O atraso para Rui Correia. E Graham Souness a pedir aos jogadores do Benfica para avançarem no terreno. A ganhar Poborski, vai tentar mais um chapéu e agora de muito longe e se calhar a não ter a melhor opção, porque podia ter entrado com a bola. Tentou, tinha Nuno Gomes a sair da posição de fora de jogo, não lhe meteu a bola, também tinha muito caminho ainda para percorrer em velocidade até ao lado contrário, com muitos jogadores do Porto, tentou de facto aquilo que poderia fazer, mas com melhor direção, que era o chapéu Rui Correia, que no entanto já ia para a baliza, e o ângulo também não seria o melhor por parte de Poborski. Na equipa do Futebol Clube do Porto, vou dizer eu, na equipa do Porto, Arthur cola-se à linha no lado direito do ataque e Sérgio Conceição volta a entrar mais pelo meio. Outra vez o Benfica no ataque. Com o Secretário a cobrir a bola e entregar mal agora para João Pinto, capitão do Benfica. Tira agora ao centro, está lá Nuno Gomes, mas primeiro Rui Correia. Gaspar deixou a bola ir até Rui Correia. Amaral. Kandorov.
O remate de longe, à figura do guarda-redes do Porto. Graham Souness chama-te Talmant para entrar em jogo. É um jogador do lado direito. Será que vai sair o Poborski, o Bernardino Barros? Poderá ser, é uma das opções, e normalmente os técnicos ingleses ou de tendência inglesa normalmente tiram o jogador de setor por setor. Poderá ser de facto a saída de Poborski para a entrada de Talmant. O Porto com a bola, é Arthur em velocidade, pode rematar e marca o golo, o primeiro do jogo. Foi o trunfo que António Oliveira tirou do banco e explosão de alegria no estádio das Antas. Foguetes e tudo, é impressionante sentir aqui no relevado a festa das 50 mil pessoas que estão no estádio das Antas e todo o Futebol Clube do Porto a levantar-se. Muita festa numa altura em que Sérgio Conceição chega ao banco queixando-se da perna esquerda. O brasileiro Arthur, na primeira vez que tocou a sério na bola, fez estragos e marcou aquilo que ainda tinha feito pouco neste campeonato, marcou 2 golos, este é o terceiro. A primeira vez, Pedro Figueiredo, em que imprime velocidade o ataque do Futebol Clube do Porto, mesmo em progressão, e não vimos aqui a repetição toda, o lance, ele vem desde o flanco do lado esquerdo, onde ganha a bola a Scott Minto, em velocidade, e depois imita da progressão em explosão, entra por aquele buraco enorme da equipa do Benfica, lenta a sair, e Arthur remata também com Perdomo, não digo mal batido, mas a deixar que a bola lhe batesse à sua frente, e traindo-o na sua trajetória. É o primeiro golo numa fase em que as coisas estavam muito equilibradas, efetivamente, a meio campo, e com o Benfica a ter até uma tendência mais de ataque. Mas a velocidade e a capacidade de explosão de um jogador desbaratou por completo uma defesa em linha que desta vez foi ultrapassada pela velocidade de Arthur. Foi a desilusão total de Graham Souness. Ele olhou de imediato para Talmant, olhou para Nel Vingada, como que a dizer foi por pouco. Kandorov na resposta do Benfica, um remate fortíssimo. Remata muito bem. E já tem avisado várias vezes. Exatamente, é homem de remate fácil, quer com o pé direito, quer com o pé esquerdo, colocado também. Às vezes não tão colocado quanto isso, porque quer na primeira parte, quer agora, a bola saiu algo ao lado. Quando vemos ainda o golo de Arthur com o pé esquerdo, 33 foi a conta que Arthur fez, foi o golo 33 do Porto no campeonato, o 7º de fora da área esta época. Sai Nuno Gomes, entra Talmant. O ponta de lança do Benfica não estava muito inspirado esta noite. E será o Talmant então a jogar. Resta saber se nas costas de João Pinto, ou se João Pinto desta vez o homem mais adiantado da equipa. Mais uma reposição defeituosa de Rui Correia, mas passou o perigo para o Porto. Uma indicação curiosa, Graham Souness colocou a mão debaixo do queixo, levantou ele próprio a cabeça, olhando para os jogadores do Benfica, como que a dizer ainda falta muito para jogar. Falta mais de meia hora para o fim do jogo, mais depois do tempo de compensação que o árbitro possa atribuir. Estamos perto do minuto 14 da segunda parte, com o Porto a ganhar ao Benfica por 1-0 no estádio das Antas. Por aqui se vê que continua a chover no estádio das Antas. Panduru vai de novo fazer exercício de aquecimento. Jardel não toque de cabeça, mal agora. Mas Bernardino, certamente não era esta a resposta que se esperava do Benfica, tirando um avançado precisamente na altura em que estava a perder por 1-0, ou que passou a perder por 1-0. Sim, é Pedro Figueiredo. De facto, eu também, e tinha dito antes, que normalmente aquilo que acontece com estes técnicos de tendência inglesa, ou seja, ele é escocês, evidentemente, mas tem toda a escola inglesa, é a saída do jogador de setor por setor. Poborski chegou esta semana, poderia ser a entrada de Talmant, e a grande realidade é que está a jogar sem ponta de lança fixo, à espera, efetivamente, que a deambulação de dois homens rápidos, como são o caso de João Pinto e de Talmant, possam fazer a diferença, mas numa altura em que está a perder por 1-0 e tirar o ponta de lança, de facto parece-me ainda mais arriscado. Ou até quem sabe à espera de um remate de longe, que tem sido muitas vezes ensaiado por Kandorov, e é um aspecto para o Porto ter em conta. Pontapé de baliza para Rui Correia. Barulho ruidoso no estádio das Antas.
Afinal, era tanta a expectativa Cristiano Miguel, mas o estádio não encheu completamente, ainda há muitos lugares vazios. Há algumas cadeiras vazias, principalmente na arquibancada. Ali junto aos adeptos do Benfica existia uma clareira, portanto uma divisão entre os adeptos do Benfica e do Porto. Foram ordens e segurança imposta pela PSP, depois acabaram por abrir as portas, mas existe um cordão policial. Mas as cadeiras vazias têm a ver com o facto de não se terem posto à venda todos os bilhetes de acordo com a capacidade do Estádio das Antas. Os bilhetes que foram postos à venda, entre 40 a 50 mil, foram vendidos. A indicação para Panduru aquecer com maior rapidez. Kadorov já vai entrar, já despiu o fato de treino. Minto, Kadorov, o corte de Jorge Costa, Luís Carlos, sobra para secretário, tenta lançar Jardel. Jardel tem estado apagado esta noite. Também aplico a Jardel aquilo que disse em relação a Drulovic, uma das exibições menos vistosas do atacante brasileiro. E se calhar não podes dissociar uma da outra, ou seja, se calhar não podes dissociar a exibição de Jardel em relação à exibição de Drulovic, que normalmente é o seu municiador, o homem que mais assistências faz para a cabeça de Jardel, mas depois também é preciso ver que Jardel, e também foi dito muitíssimo bem pelo Eurico Gomes, ou seja, não tem velocidade, é algo lento para contrapor contra esta defesa em linha que sai muito rapidamente, daí que seja muitas vezes apanhado em posição de fora de jogo. Só que, no entanto, também já o mostrou que quando as bolas vão para a sua zona de ação, ele tem sempre solução e rematou, na única vez que conseguiu apanhar a bola em condições, rematou para a baliza. Bola para o Benfica, para Scott Minto. João Pinto, sobra para Amaral. Outra vez o capitão do Benfica, Poborski, perigoso, descaído para o lado direito, já perdeu o ângulo para o remate e ofereceu a bola a Rui Correia. Scott Minto vai sair do Benfica. Vai então sair o lateral esquerdo, que já na primeira parte, por causa de uma lesão, esteve para ser substituído. Poborski. A cair Luís Carlos. O árbitro marca livre em posição frontal. Retifica, é Amaral. Sai um trinco. Entra um médio esquerdo. Também pode jogar nas costas do ponta de lança. Mas que vai jogar com toda a certeza no meio campo. É um médio também com capacidade de explosão, com um bom remate inclusivamente. E agora muitos protestos, Luís Bela no banco do Porto. Exato. Eu vou tentar perceber. Eu posso explicar, Luís Bala, eu posso explicar porque eu por acaso estava exatamente no enfiamento do lance. Foi ali uma troca de mimos entre João Pinto e Paulinho Santos. Ainda continua, agora é a agressão. Eu estava a olhar para aqui, não estava a olhar para o campo. Se alguém viu que... Agora é o pontapé de João Pinto a Paulinho Santos. Mas antes também houve uma cotovelada, vem sendo trocas de mimos entre um e outro jogador, e cartão vermelho para o Benfica. O Benfica vai jogar com menos um homem, talvez mais de meia hora. Levantaram-se no banco do Porto para chamar a atenção. Duas expulsões então, e os jogadores a relembrarem um duelo que já parecia esquecido e que noutros anos, e Paulinho agora de cabeça perdida, a dizer coisas que com certeza não são bonitas ao árbitro. E dois grandes profissionais de futebol português, uma vez mais, a excederem-se dentro do campo quando o jogo até estava interrompido. Aloísio já tira o fato de treino, portanto prevê-se a entrada do central do Porto com a expulsão de Paulinho Santos, que vem agora a sair, dirigindo-se ao fiscal de linha. É Joaquim Teixeira e também Reinaldo Teles que seguram Paulinho. Muito nervoso o jogador do Futebol Clube do Porto. Rui Jorge vai puxar Paulinho, levando-o para os balneários, parece, pelo menos para já, sanado, e então é a entrada de Aloísio para daqui a muito pouco. Agora fica a dúvida, a quem é que vai fazer, se vai fazer mais falta o João Pinto ao Benfica ou o Paulinho ao Porto, Bernardino? De certeza que vai fazer mais falta o João Pinto ao Benfica, até porque o Benfica precisa de atacar e é sempre uma unidade de grande rendimento, João Pinto, e desequilibrador. Aloísio para a defesa esquerda, ou Aloísio para a defesa esquerda, ou se calhar
possivelmente o próprio Gaspar para a defesa lateral esquerda e o Luísio jogando a central. Terá que haver reajustes na defensiva, porque não é possível, evidentemente, António Oliveira jogar sem um lateral esquerdo perante a presença de Tolman ou de Poboski. Lembro-me do Aloísio, a defesa esquerda em Barcelona. E grande remate do Benfica, que vai poder empatar e não consegue. Incrível! O Benfica com uma grande situação para conseguir chegar ao empate. Rui Correia evitou o golo. E depois a bola andou ali a saltitar à frente do guarda-redes do Porto e ninguém do Benfica para empurrar a bola para o fundo da baliza. Uma má intervenção do Rui Correia, sem dúvida nenhuma. Foi na marcação de um livre de muito longe. Vamos ver que o Rui Correia faz muito mal à bola, soca a bola e mal, e depois não há de facto o melhor acompanhamento por parte do jogador do Benfica. Depois foi o Scott Minto, a bola ainda espirrou para a frente. Depois não teve a clarividência necessária para tornear Rui Correia, que já saiu ao seu encontro em desespero, mas má intervenção de Rui Correia nesta bola. Está a ficar duro o jogo. Rui Barros agora numa falta sobre Taumat. Vamos trazer de volta o lance de há pouco, o pontapé de João Pinto a Paulinho. Já antes tinha havido uma troca de mimos entre um e outro jogador e o árbitro a ver então os dois lances, ou seja, primeiro um cotovelo na cara de João Pinto, mais empurrão e não mesmo agressão, e depois o pontapé de João Pinto a Paulinho Santos e o árbitro a punir, e muito bem, disciplinarmente, os dois jogadores. Entretanto, o Aloísio já vai falando com António Oliveira e por agora é Zaovic que faz o lugar de defesa esquerdo na equipa do Futebol Clube do Porto. E o capitão do Benfica passou a ser Michel Perradão. E eu lembro-me que há não muito tempo, talvez há 2 anos, o António Oliveira era selecionador nacional e chamou o Paulinho Santos, chamou o João Pinto e disse-lhes que eles tinham de fazer as pazes porque eram adversários no Porto e no Benfica, mas eram companheiros na seleção, estavam na campanha para o Europeu. Creio que passaram a dormir juntos no mesmo quarto, porque os jogadores em estágio utilizam 2 a 2 aos pares, portanto, nos quartos. E Oliveira conseguiu conciliá-los. Agora voltaram a portar-se mal os 2 jogadores, 2 internacionais, 2 grandes jogadores do futebol português. Scott Minto. É Luís Carlos a rasgar agora. Rui Correia fora da baliza, Tauman com a baliza aberta, em dificuldade, Karandov e já anulou o lance. O árbitro já tinha apitado. António Costa, mão do ucraniano do Benfica, diz António Costa, não foi, Luís Carlos? Exatamente, o jogador do Benfica já no chão, terá jogado a bola com o braço no entendimento do árbitro, que mesmo antes da bola entrar, tinha apitado. Está a ser um jogo emocionante este na segunda parte, depois do gol do Porto. Benfica já a perder algumas situações. E sai o Jardel para a entrada do Aloísio. Vamos ver onde é que se situa o central do Futebol Clube do Porto, se do lado esquerdo da defesa, se no meio campo. Sai agora o goleador da equipa, ficou em branco hoje, Mário Jardel, coisa rara nos últimos tempos. Jardel não marcou e também teve poucas oportunidades para o fazer. Entra mais um defesa, Aloísio. Lembro-me de o ter visto jogar em Barcelona, a defesa esquerda, Kandorov, Bernardinho. A bola salta para o braço ou não? Deixam muitas dúvidas, de facto. A bola deixam muitas dúvidas, mas há o gesto, é natural. Exatamente. E o abdômen. Exatamente. É natural que o árbitro fosse levado, precisamente, e o Jorginho também, por esse movimento do braço, do baixar do corpo ao encontro da bola por parte de Luís Carlos, segundo me parece. Esta nota aos 23 fica minutos. Mesmo ao lateral esquerdo, já que Gaspar está a ser uma das melhores exibições do Futebol Clube do Porto. A nível do eixo defensivo tem sido quase que o bombeiro pronto-socorro daquela equipa do Futebol Clube do Porto. É isso, o Zaovic avança no terreno, ficando ali no meio do terreno, e Aloísio é agora o lateral esquerdo. Faltam 21 minutos para chegarmos aos 90. Este fora de jogo tirado a Gaston Tauman, quando creio que o jogador estava em linha, pelo menos. Portanto, em posição legal. Ainda o Benfica com o Porto depois a recuperar a bola. Poboski. Sobra para Ronaldo. Ainda Ronaldo.
centro de Luís Carlos, fácil para Rui Correia. E agora com a mão, Ronaldo a fazer o corte. Vai A bola sair o talvez cartão. fosse para fora, mas mesmo assim o árbitro vai mostrar o cartão amarelo ao defesa central do Benfica. Arthur estava nas costas de Ronaldo. Ronaldo, companheiro de equipa de Doriva no ano passado no Atlético de Mineiro. Os dois jogadores conhecem-se bem. Não se puderam reencontrar hoje, pelo menos no campo. E a indicação do Banco do Futebol Clube do Porto para os jogadores azuis e brancos: atenção com o lado direito da defesa. Joga Aloísio para Arthur, a adiantar um pouco a bola, o corte de Gamarra. Calado, a subir com a bola, Calado. Deixar para Panduru, o homem que entrou por lugar de Scott Minto. Tauman tenta fugir, a Gaspar, manda seguir o árbitro. Tauman que pede falta do defesa do Porto. Aloísio, Drulovic. Caiu o jogador do Porto, é livre, que vai ser marcado por Aloísio. Antes Tauman que tinha ficado a pedir falta neste lance de Gaspar. Tauman tinha o banco do Benfica em peso. Assobios, creio que para o árbitro agora. ...27 minutos na segunda parte. O Porto vence por 1-0. Golo marcado aos 12 minutos do segundo tempo por Arthur, que tinha acabado de entrar. O Porto já com as substituições esgotadas. As entradas de Rui Barros, Arthur e Aloísio. Situação de 2-2. Sérgio Conceição para Arthur, perigoso, pode marcar o segundo e faz o golo. Arthur a marcar o 2-0 aos 27 minutos, a 18 minutos do fim. O Porto pode ter praticamente matado o jogo. Certeza que matou. E aqui o lance, a virtude toda deste golo está em Secretário, que está naquele molho no meio do terreno, precisamente a ser Secretário, que tem uma jogada de facto verdadeiramente fantástica, a matar ali o lance, a ganhar o ressalto de bola, a pô-la nos pés de Sérgio Conceição, que depois, para a velocidade de Arthur, atirou nitidamente, e Arthur fez aquilo que a sua velocidade manda fazer, que é tornear o guarda-redes e atirar para a baliza. E Arthur fez dois tantos golos como nos 12 jogos em que tinha participado até agora no campeonato. Torneou o Radom, bateu calmamente, a bola ainda passou ali rente ao poste, mas foi para o fundo da baliza. Impressionante o sorriso de António Oliveira na cara do treinador do Futebol Clube do Porto. Um sorriso que deixava perceber: está aqui um dos homens mais felizes do mundo. E um dos homens que também se podem considerar felizes porque tem as opções que ele tem. Nos últimos 3 jogos, António Oliveira mostrou que o plantel do Porto é bom, mostrou que também sabe de futebol, porque tem todo o mérito nas substituições que fez. E se lança o Miguel Karski em 2 jogos e garante 2 vitórias, hoje a arma dele terá sido o Arthur. É isso precisamente, feliz por tudo isso, feliz por ter um banco recheado e poder fazer essas opções, feliz também por acertar precisamente nessas opções, já que Arthur foi o joker lançado para esta segunda parte por parte de António Oliveira, precisamente e em substituição de Rui Jorge, para então desbaratar a defensiva do Futebol Clube do Porto em 2 lances por velocidade. A primeira, rasgo individual, explosão e o remate, e este, de facto, com a tal velocidade, a ultrapassar o defesa e depois também o guarda-redes e a rematar, fazendo o 2-0 e matando o jogo, que me parece desta vez então já definitivamente entregue para a equipa do Futebol Clube do Porto. Kandorov outra vez a tentar de livre marcar para o Benfica. Pontapé de baliza para o Porto. Luís Baila, à volta do fiscal de linha, do lado de cá do campo, eu só vejo coisas brancas. Sim, não estamos a ouvir aquilo que estás a dizer, o teu microfone com alguns problemas. Dizia eu que são caindo junto do fiscal de linha. São, desculpa? Papéis. Têm sido atirados da bancada. É exatamente onde está agora o fiscal de linha, ele agora saiu de lá, mas são papéis. Pontapé de baliza para Aloísio. Está empolgado o público das Antas a pedir mais um golo para o Porto.
Nos últimos 2 jogos para o campeonato, nos últimos 2 campeonatos, o Porto ganhou por 3-0 e também por 3-1 no ano passado. Há 3 anos, 2-1, vitória do Porto, e há 4 anos um empate a 3 golos num jogo elétrico em início de campeonato. A última vitória do Benfica foi há 8 anos, com 2 golos de César Brito, à beira do fim do jogo. E o Porto a dar também um passo importante para conseguir a vitória 43 em jogos oficiais com o Benfica para o campeonato, e a partir de agora, se o Porto ganhar, as equipas ficam empatadas no número de vitórias e também no número de pontos conquistados em jogos para o campeonato. Rui Correia a tirar para fora. Lançamento para o Benfica. Rui Barros, em apoio à defesa, a tirar para a frente, onde não está nenhum atacante do Porto. Bola para aquele lado. Remate de Ronaldo. Estivemos calados por alguns instantes para se ouvir o entusiasmo do público do Futebol Clube do Porto no Estádio das Antas. De um lado para o outro do estádio entoa-se em voz alta o nome do clube que parece lançado para o tetracampeonato. O Porto tem nesta altura 6 pontos de avanço sobre o Guimarães, vencendo esta noite fica com 9, mas o Guimarães ainda vai jogar amanhã. Ataque perigoso de Arthur, agora fácil para Michel Corredor. Arthur poderia ter tentado ficar isolado, mas se calhar já não tinha força. A velocidade não é isso, a velocidade ele tentou de facto fazer o passar por trás do defensor do Benfica, mas o passar por trás desse senhor chama-se Gamarra e é extraordinariamente difícil porque ele ficou ainda com posição para poder defender e defendeu mesmo, não dando os tais espaços Arthur. Calado, em posição frontal, também tem um remate forte, lança na esquerda Luís Carlos e a pontapé de canto para o Benfica. O segundo nesta segunda parte para a equipa da Luz. De imediato o Graham Souness levantou-se para dizer a Gamarra para ir para a grande área. Cristiano, estamos aqui com uma dúvida. Eu creio que a substituição do Panduru foi na altura em que houve alguma confusão no campo. Quem é que saiu para entrar o Panduru? Para retificar aqui só uma questão de... Foi o Amaral. O Amaral, exato. Tanto que era para ser o Scott Mint, que era o 16, depois continua em campo e foi ele que marcou agora este pontapé de canto. E é pontapé de baliza para o Porto. É Aloísio que vai bater a bola. E é também uma onda que invade agora o Estádio das Antas. A famosa ola que chega aos estádios de futebol quando há festa. E ainda no início desta semana vimos no Jogo das Estrelas da Maia também este efeito espetacular que os adeptos dão ao jogo. E que já foi inventado em 1986 no Mundial do México, não é? Exato. Zalvides. O corte de Gamarra tem estado muito bem na defesa do Benfica, o central paraguaio. Bobby Robson leva daqui mais uma observação positiva, com certeza, deste jogador sul-americano. Tirado este fora de jogo, Arthur. Protesta o brasileiro do Porto. A recuperação de bola por Zalvides pode ser perigoso. Tenta lançar em Arthur o corte de Ronaldo. Rodom tentou evitar o canto, mas não. É o primeiro canto para o Porto no segundo tempo. E de vez em quando aparece este senhor Luís Bala nos altifalantes do Estádio das Antas. Puxando pelo público, aconteceu agora mesmo, gritando Porto, e o público de imediato a corresponder, como podemos ouvir. Ele está dentro de uma cabinezinha junto ao banco do Benfica. O Porto a querer criar alguma interatividade entre a equipa de futebol ou entre o jogo de futebol e o espetáculo que pode ser criado nas bancadas do Estádio das Antas. Drulovic.
A rasgar, Drulovic, pode tirar o centro. Zahovic também tentou fazer o remate, mas não deixou que isso acontecesse. Ronaldo. A resposta do Benfica por Poborski. Tentava lançar Tauman. Gaspar. Drulovic. Ainda Drulovic com a bola. À espera que alguém do Porto entre, senão vai ser ele a fazer o remate. Está em posição frontal e tentou colocar a bola junto ao canto esquerdo da baliza de Perradome, esquerdo da forma como rematou Drulovic. Perradome, Calado, Perradome repôs a bola em jogo. Luís Carlos. O remate de longe de Panduru. De muito longe. Tem sido a arma do Benfica nesta segunda parte. Os remates de longe, Kandorov e Panduru. Agora foi Panduru. Bernardino, em relação às opções iniciais do Graham Souness, a utilização do tal meio campo que há um mês não trabalhava na Luz. Não foram tão defraudantes, mas eu também creio que isso se deve principalmente à equipa do Futebol Clube do Porto, que não esteve ao seu melhor nível e continua a não estar neste jogo. Acaba por vencer por 2-0, com 2 lances puros, um deles de rasgo individual, o outro de contra-ataque. O Benfica até nem esteve comparando com o adversário que leva 11 pontos de avanço tão distante quanto isso. Teve inclusivamente na primeira parte a melhor oportunidade e a oportunidade mais flagrante de golo, precisamente aos 19 minutos no tal chapéu de Kandorov. Só que, de facto, jogar com a defesa em linha e com alguns jogadores lentos, perante a agressividade e a capacidade de explosão e velocidade de alguns jogadores do Porto, pode-se e torna-se às vezes bem perigoso. Só que vê-se ainda nitidamente que Poborski, que ainda não está entrosado com os seus companheiros. Luís Carlos pareceu o melhor adaptado a esta equipa, até porque funcionou num lado onde normalmente o Benfica não tem tido grande preponderância, que é o flanco do lado esquerdo, onde lhe vão faltando elementos. E Kandorov, esse sim, de facto, já deu algumas boas indicações, principalmente pela capacidade de remate. Pode sair o Porto para o contra-ataque por Drulovic, desmarca Arthur do lado esquerdo, Zahovic também está no apoio, situação de 3 para 1, tem que tentar ser rápido. Arthur vai fazer o centro para Drulovic, vamos ver se atrapalham, se consegue marcar o terceiro, atirou para fora. O que deixa o banco do Futebol Clube do Porto muito zangado. Estava toda a gente já levantada à espera do golo e depois Drulovic rematou mal. Muito irritado o António Oliveira, Joaquim Teixeira também. Drulovic sabe melhor fazer o passe para o golo, mas também já mostrou dotes de goleador. Na época em que chegou ao Porto fez 15 golos, metade no Gil Vicente, metade no Porto. E agora, mas hoje não é dia de Drulovic. Não é. Hoje não é mesmo dia de Drulovic. Tudo lhe tem saído mal. Não é dia dele, mas é dia dele jogar os 90 minutos, coisa rara também. Apesar de não estar a fazer uma exibição por aí além. Só tinha jogado 2 vezes os 90 minutos. Foi a expulsão do Paulinho Santos, que se calhar veio trocar as voltas. Exato. Porque Mielkarski chegou a aquecer e depois, com a expulsão de Paulinho Santos, acabou por entrar a Luísio e então Mielkarski voltou a sentar-se no banco. E curiosamente o Porto poderia ter marcado pela segunda vez esta noite em contra-ataque. Até agora, dos 32 golos que fez, ou dos 34, somando os dois, só 6 foram de contra-ataque, o que é realmente um número que mostra que a equipa do Porto joga em ataque organizado, em ataque continuado. E não em contra-ataque. Mas hoje, perante o adiantamento da equipa do Benfica, também é normal, o Futebol Clube do Porto soube tirar partido dessa arma, principalmente por Arthur. Entretanto, o Benfica ainda vai fazer uma substituição, vai entrar o Sanches. Rui Correia. Vai jogar para Drulovic. Está fora de jogo o Arthur. Desmarcou-se bem, mas estava adiantado em relação ao penúltimo defensor da equipa do Benfica. Sai Kandorov para entrar o Ervin Sanches. Sai o Kandorov para entrar o Ervin Sanches, é isso. Numa altura em que vem alguém aos microfones da instalação sonora do Estádio das Antas, pedindo às pessoas para não saírem imediatamente do estádio mal o jogo acaba, porque há uma surpresa. Então, expectativa para os adeptos do Porto para ver qual é a surpresa. Assim, e a fazer a substituição que se calhar sim. Creio que estamos aqui com uma interferência de uma microfone de algum repórter de uma estação de rádio, creio. Panduru a cair.
por ação de Rui Barros. Foi falta do jogador do Porto. Kandorov sentado no banco a assistir aos minutos finais do jogo. Livre já marcado. O remate forte de longe. Foi de Ronaldo. Não, de Ervin Sanchez, exato, que entretanto entrou, o boliviano. E as pessoas vão correspondendo ao apelo, vão saindo algumas pessoas, muito poucas, mas maior parte não arreda pé, apesar de não ter parado ainda de chover por um segundo desde que o jogo começou. Livre, o pontapé de baliza para Rui Correia bater. Sanchez também já marcou golos ao Porto ao serviço do Boa Vista. Ervin Sanchez no atraso para Gamarra. Scott Minto. Sanchez. Poborski com algum espaço, mas não está ninguém para receber a bola. Rui Correia. Tem sofrido muitos golos nos últimos jogos. Esta noite ainda não viu a bola entrar na baliza, apesar do Benfica ter tido algumas oportunidades flagrantes. Ou por outra, a bola entrou uma vez, mas o árbitro anulou por alegada mão de Kandorov. Mas o jogo que o árbitro não terá chegado a anular o golo porque ele apitou antes da bola entrar. Calado. Sanchez. O corte de Secretário. Rui Barros. Secretário a tentar correr com a bola. E só falta. Livre para o Porto, já no meio campo do Benfica. Foi Panduru em apoio defensivo. Travou o lateral direito do Futebol Clube do Porto. 3 minutos para atingirmos os 90 no Estádio das Antas. O Porto vence o Benfica por 2-0 e apesar do apelo a Luís Baila, adeptos que já vão abandonando o Estádio das Antas. Sim, mas muito poucos. A maior parte não vejo que esteja a sair do estádio. Vamos ver qual é a surpresa que o Porto reserva para os adeptos. Ontem Pinto da Costa garantiu que o plantel estava fechado com a contratação de Doriva para esta época. Recuperação de bola para o Benfica, para Ervin Sanchez. Está a desmarcar-se Tauman, é perigoso, está isolado, mas em fora de jogo. Fora de jogo, tirado pelo auxiliar de António Costa. Gaston Tauman, internacional holandês. Livre já marcado por Jorge Costa. Drulovic. Razaovic. Venceu Les no Estádio das Antas. Falta sobre Sérgio Conceição. O livre vai ser marcado. Sem pressa, os jogadores do Porto vencem por 2-0. Muito perto de garantirem os 3 pontos nesta partida e de também verem um dos adversários, ou teoricamente adversários na luta pelo título, ficar mais longe, a 14 pontos. E ainda na expectativa de ver o que dá o Rio Ave Sporting da próxima segunda-feira. Um jogo que vai com toda a certeza atrasar pelo menos uma das duas equipas que estão atrás do Porto. E até pode ser que atrase as duas. Panduru, jogador que entrou na segunda parte. Ainda Panduru com a bola. Poborski deixa a bola passar para Calado. Dá de novo para Poborski. Vai tentar o remate. À figura de Rui Correia. Vai olhando para o relógio. António Costa, o árbitro. O quarto árbitro levanta a placa. Temos mais 3 minutos de futebol depois dos 90. Esgotados os 90 minutos, ou os 45 da segunda parte. Amanhã o adversário mais direto nesta altura do Porto, que é o Vitória de Guimarães, que está a 6 pontos, joga em Lessa da Palmeira, numa partida certamente também complicada para
a equipa treinada por Quinito. Portanto, o Porto a ganhar esta noite e na expectativa de poder ainda ganhar noutros campos, ganhar terreno aos adversários que aparecem atrás do Porto na tabela do campeonato. Aloísio. Falta de Tauman sobre o Aloísio. Sem interesse nestes minutos finais. Era isso que eu ia dizer. Entramos na fase chata do jogo. Na fase de lenços brancos no Estádio das Antas, Luís Bala. Sim, cascóis ao alto são mais azuis. Mais brancos que azuis, ao alto vão rolando com as pessoas a cantar. Talvez signifique para eles o adeus do Benfica ao título. Será esse o pensamento dos adeptos do Porto? É uma hipótese. De resto, o Graham Souness tinha dito isso mesmo. A importância deste jogo passava também pela discussão do título, pelas hipóteses que o Benfica teria ainda ou não de chegar ao título nacional esta época. Arthur, o homem do jogo, marcou os 2 golos até agora. E esta noite as coisas foram de tal forma azuis e brancas que antes do início do jogo andaram pais natais aqui nas bancadas do Estádio das Antas, distribuindo prendas, imaginem, vestidos de cor, não de vermelho e branco como é usual em todo o mundo, mas no Estádio das Antas o Pai Natal veste de azul e branco. É o marketing também a chegar ao futebol português, atrasado se calhar em relação a alguns clubes europeus, mas a descobrirem que isso pode ser também um filão, sobretudo quando as equipas têm sucesso. E agora as sociedades desportivas a apostarem muito nisso também. Por exemplo, a camisola de Doriva custava 11 contos e quem a comprasse hoje, a camisola 27 do Porto, que é a futura camisola de Doriva, podia vir pisar o relvado e cumprimentar o jogador quando ele foi apresentado no estádio. É mais uma manobra de marketing para faturar algum dinheiro, e o Porto certamente que faturou bastante, porque eram algumas centenas de adeptos os que estavam no relvado e que deram 11 contos por essa camisola do novo reforço do Porto, que hoje assistiu ao jogo no Estádio das Antas. Prestes a acabar o jogo, António Costa já consultou o relógio. O Porto vai ganhar ao Benfica e vai ficar com 14 pontos de avanço sobre o rival da Luz. E António Oliveira vai olhando para o árbitro, tentando perceber. Já estão esgotados os 3 minutos final de partida. Vitória do Porto por 2-0. Bernardino Barros, inequivocamente uma vitória feliz do Porto esta noite. É uma equipa que soube jogar com outras armas, não as suas habituais. Não foi uma equipa de ataque consistente, de ataque continuado. Foi uma equipa de contra-ataque e foi assim precisamente com a velocidade de Arthur que desbaratou a defensiva contrária. Uma equipa feliz, mas que procurou essa felicidade e que a encontrou marcando 2 golos, tendo a sorte também pelo seu lado, evidentemente não sofrendo quando poderia ter sofrido aos 19 minutos principalmente, e depois então carimbando uma vitória que lhe dá mais 3 pontos e o afastar do Benfica para 14 pontos, o que já passam a ser muitos pontos de distância. E há 2 momentos decisivos no jogo, Luís Baila. Eu queria só registrar aqui 2 momentos. Mal o jogo acabou, a primeira pessoa a abraçar Arthur foi Nelo Vingada, adjunto de Graham Souness, para que se perceba o desportivismo já conhecido de Nelo Vingada, e só depois é que Miel Karski, que hoje nem sequer jogou e tem sido decisivo nos últimos jogos para o Futebol Clube do Porto, só depois é que Miel Karski abraçou o jogador do Futebol Clube do Porto, que nesta altura entrega a camisola à claque do Futebol Clube do Porto. E foram eles os dois, o Miel Karski e o Arthur, os 2 trunfos nos últimos jogos da equipa de Futebol Clube do Porto, com 2 vitórias. Falava de 2 momentos importantes. A seguir ao golo do Porto, Rui Correia passou por apuros num livre de Kandorov, e depois o golo que não contou, quando Kandorov viu um lance cortado pelo árbitro, porque terá alegadamente, no entender do árbitro, jogado a bola com a mão. Creio que podemos passar para as entrevistas com o Cristiano Miguel. E eu já tenho ao meu lado uma das surpresas deste jogo, exatamente Luís Carlos, jogador do Benfica, pela primeira vez também a vestir a camisola do Benfica no jogo oficial. Luís Carlos, apesar da derrota, é sempre um sabor vestir esta camisola. Sim, é sempre um sabor vestir esta camisola deste grande clube. Pronto, mas a estreia era boa se tivéssemos ganho. Assim, pronto, ficou por uma derrota à estreia, mas pronto. Sentiu-se bem? Sentiu-se entrosado com os jogadores? Sim, senti-me entrosado com os jogadores. É pena, porque a nossa equipa fez um grande jogo, acho que não merecia sair daqui derrotado. Pronto, mas agora vamos continuar a trabalhar, vamos pensar já no próximo jogo, que é com o Estrela da Amadora, que é para ganhar os 3 pontos.
Obrigado, Luís Carlos, jogador do Benfica. Eu também já tenho ao meu lado o treinador do Benfica, Graham Souness. Good evening. You bet everything in this game with Poborski, também with Luís Carlos e ainda Kandarov. Yeah, it was a game we felt we had to win. I thought we were the better team tonight. I thought they scored against the run of play when they scored. I'm disappointed with the result, but not disappointed with the performance. I'm pleased the way we played. We created chances. On another night, we would take the chances, but not tonight. Are you happy with the players? I'm happy with the players. I think Oporto scored against the run of play. I thought we had the majority of the football tonight, but that's football, and sometimes you don't always get what you deserve. Thank you very much. O treinador do Benfica a dizer que está desapontado, que o Benfica podia também sair daqui com outro resultado, mas que está satisfeito com a prestação dos jogadores encarnados. Ao meu lado está a estrela da noite, Arthur. Hoje brilhou e não foi pouco. Sim, penso que a estrela fomos todos nós. Trabalhamos bastante, jogamos contra uma grande equipe. Penso que foi um grande espetáculo de futebol acima de tudo. O Arthur saltou do banco e logo, quase das primeiras vezes, conseguiu logo aquela explosão para o primeiro gol. Sim, foi. Graças a Deus consegui sair de uma jogada individual. Acertei bem o remate. E pronto, fiquei feliz por ter ganho, acima de tudo por ter ganho, mas estou muito contente por ter marcado um gol. E antes o Mel Casco brincou comigo no estágio e falou que eu ia fazer o gol. Eu tomara que ele fale isso sempre. Mas o mais importante disso tudo é que o Futebol Clube do Porto trabalhou imenso, lutou até o último minuto e o Benfica não se entregou. Por isso que eu falo, foi um grande jogo. Todos que vieram ao estádio, que pagaram o seu ingresso, tenho certeza que saiu satisfeito. E nós estamos felizes porque ganhamos 3 pontos, que era importantíssimo, e deixamos um concorrente direto a 14 pontos. Acho que não podíamos começar da melhor maneira o ano. Obrigado, Arthur, a estrela deste jogo frente ao Benfica. Arthur, que estava no banco e depois, quando o treinador António Oliveira decidiu metê-lo em jogo, foi quase como que, boa noite, permita-me, António Oliveira, tirar o coelho da cartola, foi o abrir de uma vitória folgada. Não, eu penso que em primeiro lugar estão de parabéns ambas as equipas, porque tentaram, procuraram e conseguiram proporcionar um excelente espetáculo de futebol. Depois penso que o jogo teve algumas fases um pouco incaracterísticas, mas não deixa por isso de assentar fundamentalmente num resultado que a equipa do Futebol Clube do Porto conseguiu com inteligência construir e que nos deu uma vitória de uma forma clara e inequívoca. A primeira parte o Futebol Clube do Porto desperdiçou, entrou muito bem no jogo, poderíamos ter construído logo um resultado que nos desse uma maior tranquilidade para o resto do tempo que faltava. Aconteceu aquilo que às vezes no futebol acontece, sem razões aparentes. A equipa entrou um pouco ansiosa, diria que houve ansiedade demais da nossa parte, o que levou a alguns exageros, que acho que a expressão é um bocado dura se disser algum egoísmo da nossa parte, tanto era à vontade, um egoísmo que se tem que perdoar evidentemente, tanto era à vontade de querer vencer o jogo. De qualquer forma, nos 90 minutos o Benfica foi um digno vencido, revelou aqui que é um forte candidato ao título, tem uma excelente equipa, mas francamente não queria, digamos que fazer nenhum tipo de crítica, até porque não tenho dados de avaliação da equipa do Benfica, mas penso que se o Benfica hoje aqui ganhasse, por qualquer razão, e no futebol é aleatório e tudo é possível, eu acho que era passar-nos das duas, um grande diploma ou um atestado de minoridade, porque uma equipa que faz reforços e que 2 dias depois vem às antas com a pretensão de poder vencer um jogo, eu francamente no futebol, quando nós demoramos tantos anos a automatizar, a sistematizar e mesmo assim as coisas não saem perfeitas, portanto eu penso que o Benfica acabou por, teoricamente, e depois confirmamos na prática, de nos dar um handicap muito forte quando apresentou uma equipa que está desrotinada, é boa, o Benfica perdeu o jogo ao início. Eu penso que sim, eu penso que perdeu durante o jogo porque o Porto foi efetivamente superior em todos os aspectos e poderíamos ter construído um resultado muito mais dilatado. O Benfica poderia ter saído daqui com uma derrota muito mais pesada, porque era exatamente aquilo que se calhar repunha um pouco da justiça do jogo e daquilo que se passou durante os 90 minutos. Mas como lhe disse, penso que logo no início, quando tivemos conhecimento de que esta equipa, com a introdução dos 3 novos jogadores, iria atuar pela primeira vez, estava fortemente a dar-nos um handicap e por isso não tinha qualquer hipótese de vencer este jogo. De qualquer forma, parabéns, os jogadores procuraram fazer o melhor, dignificaram o espetáculo e tenho que reconhecer que o Benfica tem excelentes jogadores.
Obrigado, António Oliveira, treinador do Futebol Clube do Porto. Fica então essa confissão logo do início do jogo, quando António Oliveira olhou para a constituição do Benfica e viu os 3 jogadores, terá ficado com certeza mais calmo. Pedro Figueiredo. Fica também sobretudo essa alfinetada dada por António Oliveira na estrutura do futebol do Benfica, uma crítica não muito normal, mas que vem no fundo dizer que isso também poderá de alguma forma ter aberto as portas à vitória. Mas quem abriu definitivamente o caminho para a vitória e desbravou o terreno foi este homem, Arthur, a bater Prodome por 2 vezes. Na primeira, o guarda-redes do Benfica ainda teve algumas culpas, depois o passe excelente, a assistência formidável de Sérgio Conceição para Arthur marcar o segundo golo e matar o jogo, garantindo uma vitória que deixa o Benfica a 14 pontos da equipa do Futebol Clube do Porto. Parece definitivamente lançada para o tetra esta equipa do Porto,